nessa aula nós vamos falar da vegetação e do clima da Ásia. Encontrando lá no extremo norte, por exemplo, o clima polar e a tundra, que é a vegetação característica das zonas polares, até a floresta tropical ou equatorial, parecida com a da Amazônia, lá no sudeste asiático. Então, de antemão, a gente já vê que a dimensão territorial é um dos fatores para essa diversidade. Outra coisa a se destacar também é o fato que foi relatado, inclusive, na última aula, que são as grandes cordilheiras. Ou seja, esses dobramentos recentes faz com que, primeiro, haja um clima específico chamado clima de montanha. Quanto mais alto, mais frio, lembra? Segundo, a grande cordilheira do Himalaia, que fica ali no Planalto do Tibete, que a gente já viu na última videoaula também, ela faz uma espécie de muralha ali no centro-sul, impedindo que as massas úmidas que vêm do Oceano Índico vá para o norte da Ásia. Do mesmo jeito, ela também funciona como um grande impedidor das massas de ar fria que vêm do norte irem para o sul. Então, nós temos ali um grande divisor climático, que vai trazer características específicas para o norte e para o centro, e para o sul, né, que vai ficar úmido ali com o clima de monções. Então, recapitulando, a grande extensão territorial, ou seja, tanto para o norte e para o sul, e também na faixa leste-oeste ou oriente para o ocidente, tá? E a outra são a formação de grandes montanhas. Esses dois fatores serão preponderantes para fazer com que o clima e a vegetação na Ásia seja diversificado. O primeiro bioma na Ásia que nós vamos estudar, ou seja, a união de clima e vegetação, será da Ásia Setentrional, no extremo norte da Ásia. Essa região, quase ela toda, ela pertence à Rússia, tá, pessoal? O clima e a vegetação que nós podemos encontrar ali, lá em cima, é o clima polar, ou seja, ali próximo do Oceano Glacial Ártico, nós temos o clima polar, e a vegetação principal é a tundra, aquela vegetação rasteira composta de musgos e líqueos, na sua grande maioria, e pequenas samambaias, uma vegetação que não passa do joelho. A tundra, ela só floresce no período curto do verão, ou seja, mais ou menos uns 2 meses que dura um verão no Ártico. O resto é inverno, ou seja, frio intenso. Bom, e seguindo essa escala, saindo do norte e vindo para o sul, né, depois da tundra, nós vamos encontrar a taiga, também chamado lá na Europa de floresta boreal, mas aqui na Ásia tem o nome de taiga. A taiga, ela vai ser uma floresta com características de vegetação de clima frio, entretanto, nós vamos encontrar basicamente pinheiros. É uma floresta de pinheiros, tá, pessoal? Para quem não lembra, o pinheiro é uma árvore adaptada à neve, por exemplo. É uma adaptação de uma região bem fria. Então, vai ser a primeira floresta partindo de uma região fria, né, próxima aos polos, beleza? Bom, a característica principal é a baixa diversidade vegetal, ou seja, você vai ter ali no máximo 6 espécimes de vegetação, com pinheiros, araucária, eucaliptos, enfim, da família das coníferas. Nós vamos para o próximo, que é o bioma da floresta temperada. Essa floresta temperada, a principal característica dela é a adaptação ao clima temperado, ou seja, nós já aprendemos que o clima temperado ele tem suas estações bem definidas, ou seja, primavera, outono, inverno e verão são bem definidos, com as estações intermediárias, primavera e outono, com climas bem agradáveis, com verões quentes e invernos rigorosos. E devido a essa diferença entre verão e inverno, ou seja, com verões quentes e invernos rigorosos, ou seja, muito frio, a vegetação acaba se adaptando à falta de água líquida no inverno, já que a água ela vai acabar congelando com a neve. E essa adaptação à falta de água líquida no inverno dá-se o nome de plantas caducas, ou seja, plantas caducifólias, que perde as suas folhas no período do outono e do inverno para se preparar para a falta de água. Mas, professor, como assim perder a folha tem a ver com se preparar com falta de água? Nós vamos lembrar lá no 6º ano que a planta ela libera
umidade pelas suas folhas. O nome desse processo se chama evapotranspiração, lembra? Daí a vegetação nesta região da área temperada, da floresta temperada, tem um processo de perder parte de suas folhas para se preparar para um inverno mais seco, sem água líquida, porque a temperatura vai cair demais e a água vai ficar no estado sólido, ou seja, neve ou congelado. Então, nessa região, nós vamos ter plantas caducifólias, que perdem suas folhas numa época do ano, especificamente no outono e no inverno. O próximo bioma que nós vamos ver agora é o bioma da altitude, ou seja, o clima de altitude, chamado clima de montanha, ele vai proporcionar um clima muito parecido com o clima da floresta boreal, ou seja, qual é a vegetação que vai ser característico dessas regiões? Os pinheiros, principalmente os pinheiros. Em regiões muito altas, né, alcançando aí as altitudes acima de 2.500 metros, nós vamos encontrar ali a vegetação da tundra, tá? Ou seja, quanto mais gélido, quanto mais gelado, mais a vegetação ela vai ser específica para o frio. Então, em regiões muito altas, né, nós vamos encontrar a tundra. Em regiões com uma média altitude, nós vamos encontrar uma floresta repleta de pinheiros, né, que será chamada de vegetação de altitude. A vegetação desértica e o clima desértico, nós vamos encontrar primeiro próximo às montanhas, principalmente do Himalaia, e próximo ali no Oriente Médio do deserto do Saara. Vocês podem ver aí na tela de vocês a parte em abóbora, ou seja, em laranja, né, onde você vai encontrar as áreas desérticas, de clima desértico. Bom, esse clima desértico, a principal característica na vegetação será a vegetação xerófila, tá? A vegetação adaptada à falta de água, e também os estepes, que é uma vegetação de clima semiárido, beleza? Bom, a vegetação xerófita e os estepes, que são vegetações adaptadas à falta de água, nós podemos encontrar o cactus, nós podemos encontrar o coqueiro, nós podemos encontrar vegetações que têm raízes profundas, né, que vão buscar essa água nos lençóis freáticos mais profundos. Nós podemos encontrar vegetação que armazena água dentro dele, que é o caso do cactus, beleza? Então nós temos aí climas desérticos, nós vamos encontrar principalmente nas áreas próximas às grandes montanhas. Ali, por exemplo, na China, nós vamos encontrar o deserto de Gobi. Na Arábia Saudita, ali no Oriente Médio, nós vamos encontrar grandes desertos também, beleza? Bom, ali no norte, acima do Oriente Médio, nós vamos encontrar ali a região do Mediterrâneo, próximo ali à Grécia, entre a Turquia e a Grécia. Ali nós vamos encontrar o clima mediterrâneo. E a característica deste clima é chover mais no inverno do que no verão. É bem específico. Esse clima mediterrâneo geralmente está próximo às regiões desérticas, tá ok? Bom, a vegetação que você vai encontrar ali são os estepes, né? A vegetação mediterrânea. O garrigue vai ser a presença maior que você vai encontrar ali nessa região. Bom, e agora para terminar, a gente vai pegar os climas quentes da Ásia. Ou melhor dizendo, a Ásia Meridional, que é o sul da Ásia, e o Sudeste Asiático. E vamos começar pelo Sudeste Asiático. Essa região que ultrapassa o Trópico de Câncer e que vai até a linha do Equador é a região mais quente da Ásia. Essa região composta por Indonésia, Vietnã, Laos, Hong Kong, né? São regiões quentes, como eu já falei na última videoaula, são regiões, inclusive, onde os eventos esportivos, como o da Fórmula 1, foram colocados para a noite devido à extrema umidade e o calor. Um clima um pouco parecido com o clima da Amazônia, no Brasil. Aliás, não só o clima, mas como a vegetação também é parecido com o da Amazônia. Vamos lembrar que nessa região nós temos grandes florestas tropicais. Então, o clima dessa região característico é o clima tropical e equatorial, e a vegetação são as florestas tropicais e as savanas, que é uma vegetação característica do clima tropical. Então, no clima tropical, as savanas, e no clima equatorial, nós temos as florestas equatoriais. E finalizamos com a Ásia Meridional.
a região onde está localizada a Índia. O clima nessa região é o clima tropical, mas não é qualquer tropical, é chamado de tropical de monções ou tropical monsônico. E a principal característica deles são chuvas torrenciais no verão, chuvas que provocam inclusive inundações, e uma seca no inverno, ou seja, uma grande estiagem no inverno. Pessoal, eu peço para que vocês prestem bem atenção no mapa que está de frente para vocês aí. Vamos lá. Bom, esse mapa mostra algumas setas que saem do continente para o mar e um outro que vai do mar para o continente. Naturalmente, vocês estão vendo que aonde está escrito inverno aponta do continente para o mar e aonde está escrito verão está apontando do mar para o continente. Vamos dizer que essas setas representam a massa de ar, a que carrega a chuva, beleza? Então vamos lá. Nós já estudamos lá no 6º ano, eu já cansei de falar para vocês das zonas de alta e baixa pressão. Falei para vocês, inclusive, há tempos atrás, que não é sempre, mas a água do mar costuma no inverno a ficar mais quentinha e a água do mar no verão costuma ficar mais gelada. Isso porque na física nós temos uma coisa chamada inércia térmica, ou seja, a água ela vai esquentando todo o verão e quando chega no inverno ela está quente, mas da mesma forma ela vai demorar a perder esse calor. Não é igual algo que seja maciço ou concreto que ganha rapidamente calor e perde rapidamente. A água ela tem um alto calor específico, já expliquei isso para vocês. Então nós temos aí zonas de alta e baixa pressão. Lembrando que a zona de alta pressão é a zona onde vai expulsar as massas. São regiões frias. E a região de baixa pressão é a região que vai receber essas massas. São regiões quentes. Então nós aprendemos nesse macete lá atrás, lá no 6º ano, que a água do mar, no verão, ela fica fria. E no inverno, ela fica quente. Beleza? Já deu para a gente relembrar aí, beleza? Então vamos voltar aqui ao mapa de monções. Vamos lá. Então, já sabendo que no inverno a água do mar fica mais quente e o continente fica mais frio, vou explicar para você, né? Porque o continente fica mais frio. No inverno, nós temos uma temperatura baixa e o continente ele esquenta rápido, mas também esfria rápido. Vamos entender que a água do mar só está quente porque ela tem uma latência, ou seja, ela demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Está no inverno, mas a água ficou quente. Já o continente, ele fica rapidamente quente, mas também fica rapidamente frio. E está no período do inverno. Então, o continente está mais frio que o mar. Então, no inverno, o mar se torna uma região de baixa pressão, ou seja, atraindo as massas do continente. Então, o inverno, as massas de ar vão sair do continente para o mar, levando toda a umidade para o mar, explicando o fato de que no inverno há uma escassez de água, uma escassez hídrica, ou seja, fica seco. Já no verão ocorre o contrário, a água fica fria, mas o continente fica quente. Lembra o que acontece? Quando o sol esquenta, esquenta rápido no continente. Logo o continente vai ficar rapidamente com uma temperatura maior e a água do mar vai estar fria. Então, a água do mar se torna uma zona de alta pressão e o continente baixa pressão, ou seja, atraindo as massas de ar. E aí vai trazer toda a umidade, toda a chuva, provocando as chamadas chuvas de monções. Ou seja, o clima tropical de monções, característico com uma chuva torrencial no verão, acontece devido a esse processo. Vale lembrar que essas chuvas torrenciais que vão vir do oceano ali no período do verão, vai assolar ali a Índia e o Paquistão, devido ao fato de que no norte ali, lá em cima, nós temos um grande paredão chamado Everest. Esse paredão ele vai impedir que toda essa umidade ultrapasse as montanhas que vá para o norte e vai cair tudo ali na Índia e no Paquistão, tá ok? Por isso essas chuvas torrenciais, elas acabam causando verdadeiras inundações e tragédias ali na Índia. Bem, pessoal, essa videoaula termina por aqui. Na próxima aula nós vamos debater a população da Ásia. Um grande abraço e fiquem com Deus.